existe uma sutura que ela é sensível e mantém a engrenagem fina, delicada da harmonia, do equilíbrio. Essa é uma realidade que me diz de algo que precisa ser preservado e, ao mesmo tempo, atesta a busca de corroborar esse esforço e esse movimento. Em Autodescobrimento, uma busca interior, pelo espírito Joana de Ângeles, no tópico distonia e suas consequências, diz que existe uma engrenagem delicada que precisa ser lubrificada até para que ela não enferruje moral. Haja visto que a enferrugem moral, ela provoca uma quebra de harmonia e de metabolismo que auxilia nesse movimento e que existe uma comunicação entre uma molécula e outra no meu ser que permite refinar essa roda de energia. E quando se fala em energia, é algo que é muito presente, uma queixa em relação a essa realidade, onde as pessoas atestam que estão com fadiga, com estresse, com cansaço excessivo, que deita, às vezes até dorme, mas no dia seguinte acorda cansado, mesmo tendo dormido um período razoável, que daria para recompor a energia física, há esse alegre que teria sido insuficiente e acorda indisposto, para baixo, cansado. E essa questão do esgotamento, que é algo muito presente em termos de queixa e de distonia em volta de nós. Inclusive, existe a realidade da própria depressão, que é alarmante a situação hoje do número de depressivos, que experimenta uma perda de condição, de força, de know-how, de energia para reagir diante daquela encruzilhada, daquele emparedamento que é a depressão. E a pessoa alega que até para ela sair do quarto é uma batalha, uma luta que ela trava, por se sentir sem força, extenuada. E uma outra questão que está ligado
ao esgotamento e a distonia energética é a ansiedade, que em nível moderado ela é até benéfica porque me avisa de um cuidado que eu preciso ter, de um compromisso que eu assumi, de um horário que eu deveria cumprir, de algo que eu preciso estudar. Ou seja, é uma lembrança que me vem de um que fazer que me aguarda e que eu vou ao encontro daquilo. E se eu tenho esse nível adequado do cortisol, isso vai ser um impulso necessário até para que eu não acomode e vá a um encalço do dever que me chama. Mas o que acontece é que a ansiedade, ela extrapolou um nível de harmonia metabólico e virou uma verdadeira pandemia, onde a pessoa não consegue ficar quieta, tem dificuldade de concentrar devido à ansiedade excessiva, tem dificuldade de fazer uma introspecção, um silêncio demorado que auxilie, uma escuta interior e de acalmar. A pessoa ela está sentada e com um livro diante dela para ler e ela se perde na própria ansiedade e tem dificuldade de desligar de outra coisa para concentrar naquilo e analisar. Isso diz de uma disruptura e algo que demonstra que houve um interditamento nessa comunicação benéfica de um neurônio para outro e de um hormônio para outro, que seria sumamente importante para a regularização desse nível. E daí, se tem aquilo que aturde, que atormenta, que transtorna, que desajusta, que desestabiliza, e leva aquele contexto a um patamar de explosão. Eu estava no supermercado e um rapaz que estava no clichê do lado e já ia passar com a sua respectiva compra, houve um desentendimento entre ele e a atendente que havia passado a compra. Não pude me inteirar do motivo da distonia comunicacional que houve ali, mas ele teve uma explosão e alegou ali diante dela e de quem veio, que trabalhava ali nesse supermercado para acudir a situação, achar uma solução para o impasse, alegava que
iria entrar com um processo contra a empresa, que ele era estudante, isso que ele depois tinha vindo me falar que eu havia chamado, e tinha entendimento direito da questão de cidadão na inter-relação com a empresa e vice-versa, e queria movimentar uma ação contra esse supermercado. Isso mostra como que é frágil, Liane, da harmonia da pessoa. Pode ser que uma situação insignificante tenha deambulado num entorno como esse que aconteceu e descoroçoa o raciocínio e me leva a ter uma agressividade, uma distonia comunicacional. E nessa situação fica difícil perceber até uma saída. Porque às vezes a saída está ali, mas como eu tive essa ruptura, às vezes por algo insignificante, fica defeso para mim. A portinhola, que seria a solução para o impasse, devido à obliteração e à turvação que a situação per si causa. Daí que é sabido que existe uma imunidade que cuida de uma defesa primácia e um status quo metabólico que me permite estar protegida de uma bactéria do ar, de um vírus, de um fungo. O fungo, ele libera esporo e isso espalha no ar. Daí que eu posso até fazer uma limpeza asepsiada no ambiente que eu estou, mas eu não consigo eliminar total o esporo de fungo, porque isso volata com o ar. E acaba que alcança uma superfície e ali ele pode proliferar. Por isso que existe a recomendação de um shampoo antifúngico regular, haja visto que o esporo de fungo ele se instala tranquilo e permanece ali, mesmo que eu não o perceba, que seja algo defeso para o meu tato percepcional. E o que me mantém num relativo proteção em relação a isso é uma harmonia energética que aciona um macrófago, um linfócito, um monócito, um eosinófilo, um leucócito,
que atua nessa defesa primácia e mantém um ambiente propício para a saúde. Se por uma irregularidade genética existe ruptura desse processo, eu acabo abrindo brecha para uma bactéria, para um vírus, para um fungo, para um verme, que vai adentrar por essa brecha e desestabilizar essa frente, esse forte que é feito na protetiva. E isso tem a ver com a conexão que eu estabeleço, visto que o que eu penso diz da companhia que eu tenho. E a companhia que eu tenho diz do que eu penso. Daí que, quando essa conexão acontece, eu acabo que me torno um ponto onde um psíquico enfermiço vai parasitar e eu me torno hospedeira disso. E isso que caracteriza a obsessão me exaure e impossibilita o meu movimento de elevação, onde a prece, o próprio pensamento positivo, nobre, o autoconhecimento, a compulsão de vibracional nobre, leva não só ao auxílio de uma manutenção na manobra metabólica, como me dá know-how para a recuperação de possível desarmonia e enfermidade.